Olá, bem-vindos ao programa Professor Menino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito e estou aqui hoje falando sobre um tema interessante, o direito de trânsito, com a doutora Adriana Nunes, advogada aqui de Canoas, especialista nessa área, e vai aqui tirar dúvidas para nós, né, sobre o tema. Nós temos hoje um Código de Trânsito que foi atualizado, né, perto daquele Código de Trânsito antigo que nós tínhamos, né? Valores de multas aumentaram, as infrações, a questão de pontuações na carteira, tem muitas coisas aí que mudaram, né? E aí nós precisamos saber, ficar informados, né? Porque nós precisamos nos prevenir, né? O principal do trânsito, né, doutora, não é a punição, mas o principal do trânsito é uma questão de educação e de prevenção, porque se tiver uma campanha de educação e de prevenção, o número de infrações, o número de acidentes vai diminuir muito, né? E eu vou começar perguntando aqui para a doutora Adriana Nunes, advogada aqui de Canoas, o que acontece quando a pessoa toma uma multa de trânsito, né? Como é que funciona esse procedimento legal da pessoa tomar a multa e registrado, né? Bom, muito obrigado, professor Merino, pelo convite. Primeira coisa que deve ser feito é ter sempre atualizado nos órgãos de trânsito o seu endereço, porque muitas vezes essa multa ou essa infração cometida, para você receber e poder fazer alguma coisa para se defender, se não for para o seu endereço, você não vai nem ficar sabendo, pode perder prazos e isso vai acarretar em problemas, né? Muitas vezes não é você que está conduzindo o automóvel na hora que é cometida a infração, então você tem que ter esse cuidado de estar com tudo atualizado para poder vir a se defender. E como é que ocorre, doutor, essa notificação de autuação? Ela é por correio, por oficial de justiça? Como é que funciona na prática essa notificação? Como é que a pessoa fica sabendo que tomou multa? Por isso que eu falei anteriormente que deve ter assim o teu endereço correto, porque ela vai pelo correio. Geralmente, para você responder a primeira, quando chega, você tem 15 dias para responder essa notificação. Vai ser aonde você vai dizer se era você que estava conduzindo aquele automóvel, porque a multa vai para o automóvel quando você não é notificado que é parado por algum agente de trânsito. Então vai para sua casa, você tem 15 dias para se manifestar, que vai ser a defesa prévia e a possível indicação de condutor, caso não seja você que estava dirigindo. Aí após isso tem mais duas instâncias para se recorrer, que é a JARE e o CETRAN. Perfeito. E nós temos aqui órgãos diferentes, né, de aplicação de multa de trânsito, né? As pessoas acham que é tudo no mesmo lugar, né? Porque nós temos a Polícia Federal, que aplica multa, né? Nós temos também o Estado e temos também os municípios, né, que aplicam multa. Então são 3 esferas de governo diferentes, 3 tipos de órgãos diferentes, né? E aí, doutora, explica pra gente aí como é que funciona, como é que eu vou saber qual é o órgão que me aplicou e aonde que eu vou recorrer, né? Que tipo de multa é? Porque isso é uma dúvida também das pessoas, né? Sim, sim. Quando você recebe a notificação, ali já consta qual o órgão que te autuou. E a partir dali, embaixo tem um prazo para recorrer e diz para onde você tem que enviar. É claro que é sempre bom você consultar um especialista de trânsito. Por quê? Porque a pessoa vai ter os cuidados de observar os prazos, se está tudo correto nessa notificação, se pode vir a desconstituir essa notificação por alguma coisa que esse profissional não tenha feito corretamente e fazer as defesas. Por quê? Quando você é notificado, você recebe, e muitas vezes acontece que o seu endereço não está correto. Aí essa notificação é recebida por alguém e esse alguém não lhe avisa. Aí vai correndo o processo,
né, que são em três etapas, que seria a primeira, a defesa prévia, e junto com ela, às vezes, a indicação do condutor, depois a JARE, que é um recurso, e o CETRAN. Quando você não faz nenhuma defesa em relação a isso, ainda tem um outro momento que você pode recorrer, que é no judiciário. E aí, nesse caso, tem que ser também, como a gente está falando, um especialista em direito de trânsito, porque não significa que você perdeu o prazo para indicar o condutor, que você não possa vir a se defender, porque muitas multas são autossuspensivas. O que são multas autossuspensivas? São multas que às vezes acarretam na suspensão e até uma possível cassação. E se você não se defender e indicar o real condutor, vai acontecer com quem? Com você, esse questionamento todo. E se você não procurar as defesas corretas e as pessoas corretas, você vai ter a sua carteira suspensa e a sua carteira cassada. Vai ter que fazer reciclagem, vai gastar muito. Então, todos os cuidados devem ser obedecidos e respeitados. Perfeito, doutor, porque eu vejo assim muitas vezes que a pessoa... o certo quando você vende um carro, né, é você pegar aquele documento e fazer o comunicado do Detran que você vendeu o carro, porque aí você faz um comunicado oficial, né. Acontece que muita gente vai lá e faz a compra, mas não faz o comunicado. E aí a pessoa que comprou o carro fica com o carro, mas no nome do proprietário anterior. E não faz a transferência e fica fazendo multa. E essa pessoa às vezes nem sabe, né? Enfim, porque mudou de endereço, aconteceu alguma coisa, né, doutora? Tem alguma solução para esse caso, jurídica, para resolver esse problema? Vendi meu carro, a pessoa não transferiu, se nega a transferir e faz multa no meu nome. Como é que eu faço para resolver isso, doutor? O ideal é entrar judicialmente pedindo informando, quando vende o carro, tenta informar para o Detran, para o órgão de trânsito, porque você vai responder por tudo isso que vem acontecer. Você pode, quando ser surpreendido, que você está com uma suspensão, uma cassação, e aí, mas eu vendi e não era eu, e você não ficou sabendo. Então, você entra judicialmente pedindo que a pessoa que comprou o seu carro faça essa transferência e assuma toda essa responsabilidade. Inclusive, é muito perigoso não fazer isso, porque se a pessoa atropelar alguém, cometer alguma infração que possa responder criminalmente, quem vai responder é você, se não tomar essas providências. Uma coisa importante, né, doutora, também que eu vejo, as pessoas se preocupam muito, é a questão do álcool, né, do alcoolismo, né? Então, hoje a tolerância zero, né? Antigamente o bafômetro, se desse um pouquinho, ainda você ficava livre. Agora qualquer coisa que der, né? E aí tem até aquele caso de pessoas que comem um bombom de licor, por exemplo, e aparece lá no bafômetro. Só que no caso do bombom, se esperar um tempo passa, né? E aí você fica liberado, né? Mas assim, quem saiu de noite, foi para uma balada, enfim, acabou tomando realmente lá uma cerveja, alguma coisa, é parado numa blitz de trânsito, né? E aí a gente sabe que quem bebe e dirige tem uma multa alta, né? E pode perder a carteira também, né? Então, além de multa alta, perde a carteira, tem que pagar tudo de novo, fazer a carteira de novo, quer dizer, um transtorno enorme, né? E aí tem a questão de prisão também por alcoolismo, né? Então, se você estiver dirigindo bêbado, você pode ser preso. E aí, quando eu faço esse exame do bafômetro, eu ali automaticamente provei que eu estava dirigindo bêbado. E a pergunta é, se eu estou numa blitz de trânsito, né? Eu sou obrigado a fazer o teste do bafômetro ou eu posso me recusar a fazer o teste do bafômetro? E qual a consequência de eu fazer o teste bêbado ou não fazer, me negar a fazer? Tem alguma consequência? Como é que funciona isso, doutor? Tem. Você se recusar a fazer o teste de bafômetro, aquele agente que está autuando, ele pode pegar duas pessoas e
colocar ali no auto de infração que você se recusou. Você não é obrigado a fazer o teste. Agora, o que eu aconselho? Que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. O artigo 5º da Constituição, se eu não me engano, é o inciso 215, diz que ninguém precisa fazer prova contra si mesmo. Só que assim, ó, se você estiver com um teor alcoólico muito elevado, que tenha outros sinais, o agente de trânsito pode fazer isso. Pegar 2 pessoas e fazer no auto de infração ali, de autuação, que você tinha mais sinais que comprovavam. Se isso acontecer, vai realmente pagar, que se eu não estou enganada, a multa é 290 e pouco, é 10 vezes o valor. Você vai ter a carteira suspensa, você vai ter que fazer reciclagem, você vai ter que fazer, o carro vai ser recolhido. Então assim, ó, o ideal é não beber, ou quando beber, deixa o carro, sai de Uber. Se beber e não for muito e acontecer esse tipo de coisa, você pode se recusar a fazer o teste. Mas aí, se for pouco, que não der tantos sinais, ainda tem uma forma de tentar recorrer, porque tem várias questões no preenchimento do auto de infração, que um especialista de trânsito, ele consegue detectar e algumas vezes até possível anulação. Não são todos os casos. E eu não estou dizendo que vocês não devam soprar o bafômetro, mas vocês escolhem. Se soprar e tiver muito o nível de álcool, independente de soprar ou não no bafômetro ali, ele vai pegar 2 testemunhas e vai acabar preenchendo. Ainda tem a chance de o profissional que vai averiguar tudo, existe às vezes umas pequenas chances de a gente conseguir que essa infração não siga. São pouquíssimos casos. Hoje em dia eles estão bem instruídos quanto a algumas coisas. Então assim, ó, o ideal, se acontecer e você não soprar, que não tenham sinais tão visíveis, que você se negar. Se você fizer e você, ou se você estiver com um nível muito elevado, ele vai pegar 2 testemunhas, mas aí vai ser toda uma questão de observar se ele preencheu tudo correto, se vai ser, digamos assim, a tua palavra contra dele, mesmo que tenha as 2 testemunhas. A chance ainda é um pouquinho maior. Perfeito, doutora, perfeito. O assunto é bem interessante, mas hoje nós vamos encerrando o nosso tema, né? A questão de multas de trânsito, a questão de alcoolismo. Eu vou agradecer a presença da doutora Adriana, advogada aqui de Canoas, especialista nessa área. Deve ter muita gente recorrendo, né, doutora? Agora, nesse período tá bem. É a época de férias também, o pessoal sai, acaba bebendo mais, verão, enfim, né? Sim. Nos acompanhem no Facebook, Instagram, nas redes sociais, também no meu canal do YouTube. E dúvidas no nosso WhatsApp, 519962-262, eu tenho respondido a todos os telespectadores. Obrigado pela participação, doutora. Obrigada. E um grande abraço. Oportunidade. Até a próxima. Tchau.